Você está prestes a entrar em um mundo que existe bem diante dos nossos olhos, mas que nós simplesmente não conseguimos ver. Imagine por um momento que você está no fundo do mar. Tudo ao seu redor é escuro, silencioso e misterioso. Os raios de luz que filtram pela superfície já não são os mesmos. Estão distorcidos, fragmentados, polarizados. Mas há uma criatura ali, escondida entre as rochas, que vê esse cenário de forma completamente diferente de você. Não apenas em cores, mas em um tipo de luz que você, como ser humano, jamais seria capaz de perceber. Esse animal é o polvo. E o que ele vê pode mudar o que você pensa sobre a realidade. Os polvos têm uma habilidade visual que beira o sobrenatural. Eles conseguem enxergar luz polarizada, algo que para nós é completamente invisível. Mas o que é exatamente essa tal de luz polarizada? Para explicar isso de forma simples, a luz é uma onda eletromagnética que vibra em várias direções ao mesmo tempo. Quando essa luz é polarizada, ela vibra em uma única direção. Imagine uma corda sendo balançada. Às vezes ela gira em círculos, às vezes sobe e desce, ou vai de um lado para o outro. Quando você restringe essa vibração para uma direção só, você tem a luz polarizada. E agora vem o detalhe chocante. O olho humano não consegue perceber essa diferença. Não importa o quanto você treine, não importa quão bons sejam seus olhos, a luz polarizada é invisível para nós, mas não para os polvos. Segundo um estudo publicado na Nature Communications em 2015, os cientistas descobriram que os polvos e outros cefalópodes, como lulas e sépias, possuem uma estrutura ocular tão avançada que eles conseguem detectar a direção da polarização da luz. Isso lhes permite perceber contrastes que escapam completamente à nossa visão. Eles não apenas veem onde está a luz, eles veem como ela vibra. Imagine enxergar um peixe camuflado perfeitamente no fundo do mar. Para nós seria invisível, mas para o polvo, aquele peixe brilha como um holofote, porque a luz refletida dele vibra em um padrão diferente do ambiente. É como se o polvo estivesse lendo uma mensagem secreta embutida na luz. Mas a pergunta que realmente instiga é: por que os polvos desenvolveram essa habilidade? A resposta pode estar na evolução. No fundo do mar, onde a luz visível é escassa, a polarização se torna uma ferramenta poderosa. Muitos animais marinhos, incluindo presas e predadores, refletem luz de forma polarizada sem saber, e isso cria uma vantagem brutal para quem consegue enxergar esse tipo de luz. Ver a luz polarizada pode significar a diferença entre viver e morrer, entre caçar ou ser caçado. Mas e se não for só isso? E se essa habilidade for usada para algo mais? Há uma hipótese intrigante que vem sendo explorada por neurobiólogos e especialistas em comunicação animal, a de que os polvos podem usar luz polarizada para se comunicar entre si de forma invisível para qualquer outro ser. Imagine isso: dois polvos se aproximam. Para você, parecem dois animais silenciosos e passivos. Mas para eles, talvez estejam trocando sinais, códigos, intenções, como uma linguagem secreta baseada em reflexos de luz polarizada na pele, um piscar de pele, um brilho específico, um movimento calculado. Tudo isso carregando significados profundos que jamais poderíamos captar. Você sabia que os polvos têm cerca de 500 milhões de neurônios, sendo que mais da metade está espalhada em seus braços? É como se cada braço tivesse uma mente própria. Eles são mestres do disfarce, da manipulação e da adaptação. E ainda assim, talvez a coisa mais impressionante que eles fazem seja com os olhos. Enquanto nossos olhos detectam apenas 3 tipos de cores, os olhos dos polvos têm uma estrutura em comum que, paradoxalmente, possui apenas um tipo de fotorreceptor. Isso levou muitos cientistas a acreditar, durante décadas, que eles enxergavam em preto e branco. Mas aí veio a reviravolta. Uma teoria publicada na Proceedings of the National Academy of Sciences em 2016 propôs que os polvos podem enganar o próprio sistema visual ao manipular a forma como a luz entra em seus olhos, usando aberrações cromáticas e a polarização. Eles talvez vejam o mundo de uma forma que não depende da cor tradicional, mas de padrões, contrastes e vibrações da luz. Agora pare e pense por um momento. O que mais eles estão vendo?
Será que, ao detectar a polarização da luz, os polvos estão acessando uma camada da realidade que simplesmente não está disponível para nós? Há quem compare isso com uma espécie de visão quântica, algo entre a biologia e o sobrenatural. E essa linha de pensamento se estende para além da biologia marinha. A ciência estuda há décadas formas de comunicação baseadas em polarização da luz, inclusive para uso em satélites, espionagem e criptografia óptica. A luz polarizada tem aplicações em óculos 3D, câmeras especiais e tecnologias militares, mas os polvos fazem isso naturalmente, sem precisar de nenhum equipamento, sem precisar nem pensar sobre isso. É como se a natureza tivesse embutido neles um poder que nós só conseguimos replicar com anos de engenharia. Alguns teóricos ousam ainda mais. Eles sugerem que seres que enxergam a polarização da luz podem interpretar o mundo de maneira completamente diferente, como se fossem desbloquear camadas ocultas da realidade. Talvez existam formas de arte baseadas em polarização que jamais conseguiremos apreciar. Talvez mensagens escondidas, ou até sinais, vindos de outras formas de vida. Em 2019, uma equipe de astrobiólogos da NASA estudava possíveis formas de vida em oceanos subterrâneos de luas como Europa e Encélado. E uma das questões era: como detectar seres que vivem em ambientes escuros, mas que podem enxergar através de propriedades como polarização? Seriam os polvos um modelo do que a vida pode ser fora da Terra? Voltemos ao nosso mundo. Hoje, laboratórios usam olhos de polvo como inspiração para criar sensores ópticos mais sensíveis. Algumas câmeras experimentais já imitam essa capacidade, mas de forma limitada. A natureza, nesse aspecto, ainda está à frente da nossa tecnologia, e tudo isso vem de uma criatura silenciosa que vive nas profundezas, que pode mudar de cor, de forma e talvez até de percepção. Talvez os polvos não sejam apenas animais incríveis, talvez sejam os guardiões de um conhecimento oculto, um conhecimento que nós mal começamos a entender. Se gostou desse vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar explorando os mistérios do mundo com você. E se você acha que esse vídeo foi surpreendente, espere até ver o que revelamos no próximo episódio.